Boa tarde a todos e a todas. Mais um encontro para a gente conversar ainda nessa nossa jornada sobre a mediação no contexto familiar. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito caro, muito sensível, né, mas que é necessário a gente falar. E aí, antes da gente começar o assunto, eu vou compartilhar com vocês uma música de uma autora que é conhecida como polêmica, né? Os termos que normalmente são empregados a mulheres que tem pulso forte, né, que fala o que precisa ser dito, mas ela é considerada, ao mesmo tempo, ícone, né, enquanto mulher, enquanto feminista, enquanto representante de uma voz também. E ela fez essa música já há um tempo e ela traz muito a nossa realidade. E aí eu gostaria que a gente iniciasse a nossa reflexão com essa canção, para logo em seguida a gente fazer o nosso check-out. Então, vocês já vão pensando quais são os sentimentos que essa música traz em vocês, um sentimento, e qual seria uma postura, qual ação que poderíamos realizar para evitar que aconteça o que essa cantora vai trazer para a gente nessa música, certo? Então, são duas coisas que a gente vai colocar no check-out, que é para vocês já irem aí dentro durante a música. Um sentimento que essa música traz para vocês, e qual é uma ação que nós, enquanto indivíduos, podemos realizar para minimizar, prevenir ou impedir que ações como a narrada na música ocorram, tá? Deixa eu botar aqui. Cadê meu celular? Eu vou ligar para 180, vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando para você, eu grito pés. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pés. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando o Samango chegar, eu mostro o rosto no meu braço, entrego teu baralho, teu bloco de pule, teu dado chumbado, fui agora no pule. Faço e te ofereço um cafezinho, você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pés. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando tua mãe ligar, eu capricho no esculacho, digo que é mimado, que é cheio de tempo, mal acostumado, tem nada no tempo. Tenta virar dame rapidinho, cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Mão cheia de dedo cheio de unha suja, pra cima de mim, pra cima do mar, jamais, mané!
E aí, meu povo, quais são os sentimentos que vocês têm ao ouvir essa canção? E qual uma ação que a gente poderia realizar? Me parece que não deu para ouvir muito, eu não conheço a música, mas me parece que ela estava tentando se defender de um agressor, né? Que o tempo todo ela falava: cadê meu celular? Se vinha, vou soltar o Rex, ligar para 180. Eu não ouvi a música toda, eu não conheço, mas o que deu para entender foi isso. Estava ruim para vocês o áudio, foi? Muito, para mim estava. Engraçado, para mim estava bom. Para você estava Para bom? mim também estava bom. Tava embolado o som. Tava embolado o som para mim. Eu vou fazer a leitura rapidamente para vocês entenderem o que a canção diz. Ela faz assim, ó: cadê meu celular? Eu vou ligar para o 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço e jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto um cachorro e apontando para você eu grito Pérez. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão para mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar para o 80. Vou entregar seu nome e explicar meu endereço. Eu solto o cachorro e aponto para você e grito Pérez. Eu quero ver você pular, você correr. E quando o São Margo chegar, eu mostro o roxo no meu braço. Entrego o teu baralho, teu bloco de fule. Teu dado chumbado, punho água no bule. Passo e ofereço um cafezinho. Você vai se arrepender de levantar a mão para mim. E quando tua mãe ligar, eu capricho no esculacho. Digo que é mimado, que é cheio de dengo, mal acostumado. Tem nada no quengo. Deita, vira e dorme rapidinho. Você vai se arrepender se levantar a mão para mim. Mão cheia de dedo, dedo cheio de unha. E para cima de mim, moi, jamais, mané. E aí, quais são os sentimentos que vocês têm ao ouvir essa letra? E qual é uma ação que a gente poderia fazer? O nome da música é Maria da Vila da Matilde. Jéssica colocou que ela tem tristeza, revolta. O que mais? Para mim é revolta, assim, e quando eu ouço essa música, são poucas mulheres que têm essa atitude, porque acho que a violência é psicológica, porque começa com a violência psicológica, já é tão grande que elas muitas vezes nem conseguem tomar essa atitude. Aí é reflexão essa música para mim. Lu, obrigada, mãe. Essa música me lembrou um caso que eu acompanhei quando eu trabalhava no CRM, no Centro de Referência da Mulher. A mulher era vítima de violência doméstica sempre, né? E ela era omissa. Mas um dia, a última vez que o marido bateu nela, ela disse que jurou para ela que seria a última vez. E aí ele chegou do trabalho e bateu nela, como sempre costumava fazer, porque ele já chegava bêbado, e deitou no sofá. Enquanto ele estava deitado, tirando um cochilo, ela ferveu 3 litros de óleo de soja e depois jogou nele. E aí ela foi direto para o complexo se entregar. Quando ela chegou no complexo, encaminharam ela lá para o CRM, né? E aí, depois que o delegado descobriu que ela era vítima e tal, aí consentiu que ela saísse do flagrante e voltasse depois quando fosse solicitada, né, para depoimento. E aí a gente escondeu essa mulher, o homem ficou morto, mas não morreu, graças a Deus, né? E depois eu não sei do desfecho, porque eu sei do CRM. Obrigada, Clécia, né, pela partilha. Uma partilha difícil, inclusive, para a gente escutar, né, em todos os seus sentidos, porque a gente vê que a violência, ela leva a mais violência. E aqui no chat, né, o pessoal está colocando que é o que constatamos diariamente, a Lúcia está falando, a Clécia falou que também que é muita tristeza, a Eugênia disse que é angústia, a Camila fala que a música é uma forma de incentivar outras mulheres. O fato de destacar o número de centrais chamada de violência contra a mulher. A letra também mostra ações de empoderamento para incentivar o enfrentamento e as denúncias de violência.
Lucy falou que o sofrimento é tão grande que ele prefere cometer um crime a ser preso por lá do segundo andar, né? Que é uma realidade, infelizmente, que a gente tem visto constantemente. Camila fala que é uma música muito forte e eu me sinto angustiada. E essa música, ela representa a dor de uma mãe, que o nome dele é Douglas, não me recordo o sobrenome dele. Foi em 2005, mais ou menos, que ela trouxe essa música, né, na voz dela para falar. E ele contava que era um segredo da família dele, né, que o pai agredia a mãe fisicamente de várias formas e depois saía para trabalhar como se nada tivesse acontecido. E aí ele escreveu essa letra como um desabafo, como um grito de socorro, porque a violência contra a mulher não atinge só a mulher, ela atinge também os seus filhos, os seus familiares, as pessoas que estão ali em volta daquela situação. Agora, olha uma coisa interessante, a gente não consegue pensar em ações imediatas. Eu pedi para vocês, pensem em ações para a gente tentar solucionar de forma preventiva ou de forma mais imediata, e a gente não consegue, às vezes, porque a nossa mente bloqueia, porque é algo difícil, e como a Lúcia está trazendo aqui, o Estado faz muito pouco. O Estado, né, que é o garantidor, vamos dizer assim, nesse sentido, nas questões de violência, que é quem tutela, porque quando há violência, o Estado toma para si aquela pretensão, que foi, né, aquele dano, e vai tentar fazer valer a lei, né, que aí é uma discussão que a gente vai ter também quando a gente for falar sobre justiça restaurativa, mediação penal, que hoje são caminhos viáveis e permitidos para tratar de violência contra a mulher também, para trabalhar outros vieses. Então, é muito importante, e é o que vocês trazem, né, a gente pensar em formas e medidas, né, vocês enquanto defensoria, eu enquanto pessoa, o que é que eu posso fazer? E aí eu me recordo de um caso, eu estava dando um curso de uma pós-graduação e a gente estava falando sobre esse tema, e a aluna falou assim, Pro, o meu vizinho e minha vizinha, eles brigam muito, mas eu vou muito acreditado que briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher. E aí eu falei assim, eu vou pedir para você me permitir discordar carinhosamente do seu ponto de vista. Eu tenho outro ponto com relação a isso. Em brigas de marido e mulher, a gente não só mexe a colher, não, a gente mete tudo. E aí, se a gente não tiver condições de ajudar fisicamente, a gente liga para as autoridades. E não é só contra a mulher, qualquer tipo de violência, a gente não pode aceitar mais isso. E eu ainda percebo hoje um grupo de pessoas na comunidade, quando há violência, o que é que eles fazem? Pegam o celular e começam a gravar. E deixam a violência aí, né, crescendo. Então, é o perfil das pessoas que a gente tem separado. E aí a Eugênia falou assim, eu penso que o enfrentamento tem de ser estrutural, não tem como ações isoladas combater diretamente, já que se trata de um problema complexo. Bacana, Eugênia. Clécia falou, esse descaso é pior no interior, porque as pessoas se conhecem e são omissas. Lúcia fala aqui, não tem casa de acolhimento para a mulher, que fica sem estrutura para sair da situação de violência. E Clécia fala isso mesmo, mas temos sim acolher, denunciando, nem que seja anonimamente. Eu tenho um outro caso, rapidamente, que eu vou passar para a Ana, de uma aluna minha. Eu estava dando aula e essa aluna ela faltava frequentemente. E teve uma vez que ela chegou muito roxa, muito roxa. Eu já estava desconfiada. E aí eu perguntei para ela se ela podia ficar no final da aula, para eu conversar com ela. E ela ficou, e ela me contou que o namorado dela não queria que ela fizesse faculdade, por isso que ela faltava muito, e ela só conseguia ir para as aulas quando ele viajava. E eu encorajei aquela... Na verdade, não foi no primeiro momento, eu fiquei muito arrasada, assim, estava muito roxa, me contou, eu saí de lá completamente abalada da sala de aula, e vim conversar com meu irmão, que é psicólogo, né, e trabalha muito tempo com assistência social, há muitas, né, no CRAS, ou foi no CRES, um desses órgãos. E aí eu conversei com ele, perguntei o que é que a gente faz, e aí ele me trouxe alguns alertas, né, a preocupação de como é que eu ia envolver. Ele falou, você não pode trazer para casa, porque eu já tive esses momentos na minha juventude de querer levar as pessoas que estavam com problema dentro da minha casa, né? E aí ele falou que é um ponto a pensar. O segundo é como a gente ia buscar as autoridades, porque o Estado é omisso, como vocês mesmo colocaram. Então, se ela fizesse uma denúncia para ele e ela não tivesse uma proteção, pelo que ela fazia com ele ia tirar a vida dela. E aí eu comecei a entrar em contato com algumas pessoas, então a gente encorajou ela, e ela saiu da faculdade. Depois daquele dia eu nunca mais a vi. E a gente não tinha contato com ela. Um belo dia, eu estava na Ribeira,
e encontrei com ela. Ela veio, na verdade, ela me encontrou, ela veio correndo, 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 me deu um abraço. E aí ela falou que ela precisou mudar de faculdade, mudar de bairro, pegou o filho dela. Eu fico emocionada quando eu lembro. E ela procurou ajuda, apoio, e ela conseguiu, né, sair daquele relacionamento abusivo e que estava destruindo a vida dela. Eu falei, menina, nunca mais faça isso. Na minha cabeça passou as piores coisas. Eu tentei te encontrar. Ela falou, mas eu tive que ficar me mudando, me mudando, me mudando. E aí, o pior aconteceu. Ela só teve paz, finalmente, porque como ele mexia com as questões de tráfico, ela só teve paz porque ele morreu. Enquanto ele não chegou a esse momento, ela ficava se mudando de um lugar para o outro, lá para o outro, então ela teve que sair da faculdade. Só que aí, quando eu a encontrei, ela falou que tinha vergonha de voltar para aquele ambiente, né, que era a faculdade onde dava aula. Então, ela já estava em outra faculdade, fazendo a formação dela em Direito, porque ela disse que queria ajudar outras mulheres. E até hoje eu ainda tenho contato com ela. Então, um relato, assim, sabe, de muitas outras, e aquilo mexeu muito comigo. E eu penso, assim, quais são as ações, né, que a gente pode tomar no nosso dia a dia, de fortalecimento, e eu digo que às vezes até mais do que empoderamento, porque não adianta a gente só tentar dar poder, se a gente não dá os caminhos, né, para essas pessoas tentarem chegar e conseguir sair desse ciclo de violência. E aí, Clécia falou, Camila falou que eu ia arriscada também. Já fizemos a denúncia e depois a mulher bateu na minha porta e me ameaçou, mesmo toda machucada. Hoje em dia, com a música até quando ajudando, que foi a preocupação do meu irmão. Como a gente sabia que ele mexia com isso, e ela foi muito clara a falar comigo, que ele viesse atrás de mim por eu estar tentando mostrar para ela que aquele não era o melhor caminho, que ela podia, sim, sair daquele espaço. E como eu trabalho com justiça restaurativa, a gente tem grupos de mulheres que passaram pela situação de violência doméstica, né, de violência familiar, ou de violência conjugal, e que elas se encontram e juntas tentam uma fortalecer a outra para não voltar novamente para esse caminho, porque existe muito isso, né, delas fazerem a queixa, tirarem a queixa. E hoje eu tenho um diálogo muito grande também com o pessoal da Renda Maria da Penha, né, pensando em projetos, em trabalhos para a gente ajudar nesse sentido, tá? Mas aí fica a reflexão para a gente aí nesse momento, certo? Aninha, com você. Vamos. Ah, sim. Eu tava maluca já, né? Mas tudo bem. É porque eu tô olhando para você e respondendo ao mesmo tempo. Vamos sim. Já está até aberto aqui. Quer que eu mostre? Quer que eu compartilhe? Não, eu já abri aqui. Pronto. Eu mando logo. É porque, na verdade, estava perguntando. Eu decidindo se ela ia passar ou eu ia passar, né? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar logo aqui. A aula de hoje, gente, é exatamente sobre essa questão da violência. E a gente vai falar exatamente dessa violência, né, contra a mulher, mas dentro de um prisma que é a violência, né, conjugal. Não é a violência contra a mulher em outros espaços, né? E a gente já viu que a Lei Maria da Penha ela faz essa diferenciação, né? Então, é a violência entre o casal. E até brincar com vocês nesse início, né? Porque às vezes as pessoas brincam e trazem para a gente uma questão, né? E quando a mulher bate no homem, né? Por que não tem a Lei João da Penha? Né? Vou deixar essa pergunta aqui para o final dessa aula, né? E vocês irem começando a pensar depois dessa música daí, principalmente, quando a gente vê que a Maria ela prefere jogar água quente, prefere praticar outro crime, né? E quantas mulheres não preferem ou não reagem e terminam praticando outro crime, muitas vezes até sem o intuito ou sem a vontade para isso, né? E sem ser a primeira opção, mas o praticam para se defender ou por não ter outra forma de lidar, né? Então hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. A violência doméstica, a violência doméstica está errada aqui, viu, gente? Ai, meu Deus do céu. A violência doméstica é o mesmo que a violência conjugal. Mas nem toda violência conjugal é violência doméstica. Então, a gente tem que, primeira coisa, pensar nisso. Os inimigos, eles estão dentro de casa, né? Eles vão estar lá, né? Aquele marido que
age com violência, ele está dentro de casa. Ele não está distante. Ele entra todos os dias naquela casa. Ele mora todos os dias naquela casa. E a gente tem que entender que essa violência, ela acontece, né, por meio físico, por meio psicológico, por meio sexual, e a violência financeira e econômica, que ela vai estar aí nessa pegada. E entender que existe um ciclo da violência contra a mulher. Um ciclo da violência contra a mulher dentro do ambiente, né, conjugal. Né? Então, assim, é muito importante que a gente entenda, né, isso daí. Né? Primeiro, a gente vai ver ali, né, a lua de mel, o amor, promessas, negação, depois vem as ameaças, ordens, isolamento, aí vem um acúmulo de tensão, depois vem o medo, controle, autoridade, aí depois tem uma explosão violenta, depois ele pede desculpas de novo, aí volta uma situação da lua de mel. É como se a cada pedido de desculpas a mulher desculpasse, e aí é beijinho, amor, lindo, maravilhoso, e se nega a violência, e começa de novo, ameaças. É um ciclo. E que vai se repetindo, vai se repetindo e vai se repetindo. E que precisa ser rompido. O mais importante é esse entendimento que isso é um ciclo. Esse entendimento que isso precisa ser rompido. E a mulher, ela está tão dentro desse ciclo da violência que ela não percebe. E ela ali, né, fica presa naquele ciclo. E a Lei Maria da Penha, ela é exatamente o caminho para isso, o caminho para a gente poder perceber. E a gente tem que pensar, e essa aula é mais um convite para a gente poder pensar, né? Onde para a violência conjugal? E a gente vai contar uma história para vocês. Humberto era jardineiro, começou a trocar os dias pela noite e só se levantava às 18 horas. Maria era enfermeira e trabalhava em um lar de idosos, mas, segundo o pai, trocou tudo pela cachaça. Segundo o pai dela, dou um pelo outro e não quero troco. O casal tem 4 filhos. Desde que casaram, há mais de 25 anos, Maria, 44 anos, era espancada pelo marido, que tinha um pau sempre à mão na sala e cozinha da casa onde o casal vivia. Anteontem à noite, os dois estavam embriagados, quando Maria atacou Humberto com uma faca de cozinha. Desferiu um golpe mortal, depois de ter sido agredida com um pau e acabou sendo presa. O crime ocorreu à meia-noite, após muitos copos de cachaça, dizem vizinhos e familiares. Ao chegarem à casa, Humberto começou a agredir a mulher por causa de um saco de lixo. Eu estava no quarto e vi ela gritar por socorro e pedir a polícia. E pedi pela polícia, enquanto ele batia nela, enquanto levava o lixo para fora, conta Vitor, seu filho, 11 anos, que também reside na casa. E essa é a notícia. Agrediu a mulher para obrigá-la a jogar lixo fora. Esposa mata marido agressor a facadas. Humberto, 47 anos, ataca a mulher a facada. Maria, 44 anos, responde a agressão e o mata. Estavam casados há 25 anos. E aí? Como é que vocês veem esse caso? Como é que vocês imaginam a situação de Maria? E a situação de Humberto? E como a mídia divulga isso? Marido mata a esposa após ser agredida. A agressão dele não é um crime, ou é um crime? Como é que fica isso tudo? Qual é a visão disso? Por isso a gente vai botar vocês para conversarem sobre tudo isso, sobre essa música, sobre essa notícia, sobre o ciclo da violência que a gente já falou aí,
para que vocês possam dialogar, né, Regi? Isso. E pensar nisso. Vamos colocar vocês nas salas. Somos quantos? 30, vamos criar 5 salas. É Mônica. Eu Hã? vou precisar é Mônica. Eu vou precisar sair agora que eu tenho pós às 18 horas. Aí eu vou me ausentar agora da sala. Tchau, tchau. Beijo, querida. Beijo. Eu já criei as salas, estou esperando o pessoal entrar. Vamos nos dividir, passar nas salas, para poder explicar para eles analisarem a questão da música junto com a história que a gente contou, analisando a questão do ciclo da violência, a possibilidade de se quebrar esse ciclo da violência, porque as meninas que era para poder fazer a junção das coisas. Eu vou na sala 2. E eu vou na 3. Você vai na 2 e na 5 e eu vou na 3. Na 3 não tem ninguém, só tem na 4. Na 2 e na 4 eu vou na 5. Tá, eu vou na 2 e na 4. Beijo, tchau. Beijo. Ana, falta 1 minuto para eles retornarem, viu? E aí, quem quer começar? Cadê a Ana, a primeira equipe? Vou começar logo. Primeiro, tem a equipe de Tereza, de Ana Leide e de Silvia. Ana Clécia pediu para começar a falar, enquanto o outro grupo se organiza aí. Pode falar, Clécia, por favor. Bom, ficamos... Estão voltando, só um minutinho. O pessoal está voltando agora. Uhum. Pronto. Pode começar, Clécia. Ficamos eu e Lucivone, né? A princípio, nós conversamos a respeito de algumas violências que a gente presencia, né? E aí eu citei um caso de uma pessoa muito próxima que está sofrendo violência doméstica, e ela é uma pessoa super esclarecida, né? Ela praticamente é o provedor da casa também, e ela decidiu permanecer, né, no ciclo da violência. O esposo dela, ao contrário dos outros agressores, ela não passa por aquele ciclo que o marido se arrepende e tal e volta. Não, ele vive lá no casulo dele, sempre na grosseria, trata ela com indiferença e continua desprezando. Quando tem oportunidade, ela sofre violência matrimonial, ela sofre todos os tipos de violência, mas ela decidiu permanecer. Então, assim, eu, enquanto amiga dela, enquanto assistente social, enquanto diretora do Ministério Lar e Família da igreja que eu faço parte, eu a procurei tentando ajudar, mas ela decidiu que ela vai permanecer com o casamento, porque é cristã e não quer se separar, quer continuar vivendo assim. E quando eu ofereço ajuda, eu não incentivo a separar. A decisão, eu acredito que tem que tomar quem tem que tomar é a pessoa. Mas eu mostro que ela está sofrendo violência e que isso pode não chegar a um fim. E ela tem poder para decidir. Mas ela decidiu e permaneceu. Então, assim, eu e Lucivone chegamos à conclusão que quando a pessoa não quer, a gente não pode fazer nada. No sentido, assim, de aconselhar e tudo. É claro que, se necessário for, eu particularmente denuncio. Se eu presenciar qualquer tipo de violência, eu denuncio. Mas no caso dela, que não, tipo assim, o que ela está sofrendo é suportável. E ela está carregando essa cruz aí, eu não sei até onde ela vai suportar, né? Eu, particularmente, não suportaria, independente de religião. É violência e ponto final. Mas, assim, a gente não sabia, na verdade, Lucivone, qual era o objetivo, se era para falar do caso do casal, que acabou a mulher cometendo o homicídio,
ou se era para botar questões que nós vivenciamos. Era para refletir sobre tudo. Fale, Rê. Isso. Não, é isso, ficou aberto, era para refletir sobre tudo, né? Como é que... Então, como é que chega? E é interessante como a gente vai chamando a nossa mente casos reais, né? Que sempre acontece, como isso é próximo a gente, né? E é doloroso saber que é uma realidade muito próxima da gente, né? Que acontece muito mais do que a gente imagina. Obrigada, Clécia. Jane, só para concluir, eu que já trabalhei no Centro de Referência das Mulheres, que percebi que a maioria dos casos que aconteciam das mulheres não se separarem era porque elas eram dependentes, na maioria das vezes, eram dependentes financeiramente dos agressores. Esse caso é diferente, ela não é dependente, ele que é dependente dela, entendeu? Aí é mais triste ainda. E tem o próprio Estado, infelizmente, não cuida, né, desse tipo de situação, até quando a mulher precisa prestar uma queixa e ela precisa passar, né, por corpo de delito, toda aquela situação delicada. E eu tive uma experiência... é pior ainda, porque assim, todo mundo se conhece, eu já levei casos de mulheres que o agressor era o mecânico dos policiais, então a mulher ia e não conseguia nunca concluir o boletim de ocorrência, entendeu? Então ainda tem essas questões. É complicado demais. Daqui a pouco eu conto o caso para vocês, né, com relação a uma situação que eu presenciei e como eu fico triste quando eu vejo a atuação do Estado, que não ajuda também, né? Mas daqui a pouco eu conto. Deixa a gente ouvir vocês primeiro. Quem é o próximo grupo? Deixa eu ver se eu consigo ver por aqui. Próximo grupo é o grupo Jalan, Débora. Jalan, é o grupo Jalan. Não, mas o grupo de Analeide ainda não falou. Falou de Clécia e de Lucivone. Tem o de Analeide primeiro, depois é o de Jalan. Certo. Do grupo de Analeide, quem é que vai falar? Eu vou falar. A gente discutiu um pouco sobre esse ciclo que envolve a mulher em situação de violência, né? De como é que esse ciclo vai se repetindo. E depois a gente parou para discutir um pouco sobre também a questão do caso que vocês colocaram e da omissão, né? Porque no caso colocado, falou que havia já mais de 25 anos que esse casal vivia nesse ciclo de violência e que já tinha filhos adultos em casa. E aí a gente parou um pouco para discutir um pouco acerca da omissão de quem está fora da família, não apenas de quem está dentro da família, mas também de quem está fora, de como a gente escuta um pedido de socorro, sei lá, no seu edifício e a gente se esconde no lugar mais remoto do seu apartamento, da sua casa, para não meter a colher, como que isso ficou culturalmente em nossa vida. E também falamos acerca da vergonha que muitas dessas mulheres que passam por essas violências sentem e, em função dessa vergonha, né, elas ficam nesse ciclo e não fazem a denúncia. E mesmo se alguém fizer a denúncia, elas vão negar por uma vergonha, não estou falando nem por uma dependência, mas nós paramos aí nessa discussão. Obrigada, Tereza. Mais alguém do grupo gostaria de colocar alguma coisa? Não, acho que ela já disse tudo que a gente discutiu. Obrigada, Silvia. O grupo de Alan? Bom, aparentemente no meu grupo, infelizmente, só eu tinha áudio, né? Então, acabou que a gente discutiu mais pelo chat mesmo. E eu prefiro até que uma outra colega tivesse o áudio disponível, porque é mais complicado, porque quando a gente trata de um assunto como esse,
Já peço desculpa a qualquer gafe, porque tem aquela questão do lugar de fala, né? Então, eu não me sinto, às vezes, tão confortável. Mas, com relação a isso, o que eu posso dizer é que essa questão da violência, ainda mais no ambiente doméstico, ela é proveniente de vários fatores. E ela não se resume somente à violência física, como já foi tratada a questão da violência financeira, econômica, a violência moral, a violência verbal e a violência física. A história que foi trazida para a gente foi mais de uma questão de violência física, em que um homem agredia constantemente a esposa, e essa violência física acabou gerando um momento de ápice, uma reação violenta que culminou em um homicídio, né? A gente foi debatido no grupo, foi trazida essa questão também do cultural, né? Aquela sociedade que tem uma estrutura machista, do meu ponto de vista, que culturalmente ia normalizando esse tipo de coisas, de um homem agressor, de uma mulher submissa dentro de casa, e que aceitava esse tipo de violência, e sempre aquela coisa de achar que não, vai melhorar, não, as coisas vão mudar, as coisas podem mudar. Realmente, às vezes tem até aquele negócio da mulher, às vezes, pensar, talvez, que ela era merecedora desse tipo de violência, porque viveu inteiramente numa cultura onde via o pai e a mãe nessa situação, o avô e a avó, ia passando, enfim, de geração em geração essa cultura. Eu acho que o único meio de quebrar esse ciclo vicioso é o acesso à informação, acesso aos meios que essas pessoas têm que ter de conscientização. Basicamente desfazer essa estrutura cultural que foi estabelecida na nossa sociedade. Infelizmente, nem todo mundo tem acesso à educação, nem todo mundo tem acesso à informação, né, que possibilite essa transformação de forma mais imediata, né? Mas é o único meio para que nesse caso, se eu for desse caso em particular que foi apresentado, essa mulher ela comece a obter aquela informação, aquela consciência, aquele processo de conscientização de que ela não merece isso, de que ela não merece estar nesse estado, nesse lugar, que tem os meios adequados, onde ela pode buscar ajuda para que ela possa obter a proteção que ela merece, se distanciar desse relacionamento abusivo e evitar que chegue nesse ponto de ápice em que acontece essa explosão, essa reação e um resultado que é extremamente danoso, né? Que foi o homicídio que aconteceu. Né? Então, eu acredito que só assim pode se resolver uma situação dessa de generalizada socialmente de violência que acabou sendo, de certa forma, normalizada e que agora a gente está tendo com tantos projetos, tantos meios para poder trazer essa iluminação para a população de que qual é a forma correta e que não é certo permanecer nesse estado de violência, né? E minhas colegas até ressaltaram o quão é difícil para elas, como mulheres, até debater esse assunto, porque é se colocar no lugar e sentir, estar em vontade até de chorar, né? Foi o que minhas colegas até colocaram, né? Eu não quero dizer que eu não me sensibilize, obviamente que eu me sensibilizo com a situação, mas eu não consigo, talvez, me colocar tanto no lugar como minhas colegas conseguem, que como mulheres entendem muito melhor do que eu quando vem um relato como esse. Obrigada, Alan. A Erika confirma aqui que foi o que vocês conversaram, né, no grupo, né? Ela está aqui confirmando aqui a fala de vocês. São pontos, assim, bem complicados, é um assunto delicado, mas é uma coisa que eu sempre digo quando eu estou conversando com qualquer pessoa sobre esse tema. E aí ele vem esse argumento, né, que a Ana até trouxe para a gente no início. Por que não existe a Lei João? Por que não existe? Né? E aí eu falo assim o seguinte, porque estatisticamente falando, e se a gente for observar um processo histórico, a mulher, ela é muito mais neste local de vítima dentro das relações familiares, tá? Por ser considerada, e aí, né, esse elo mais fraco, digo assim, de às vezes até de físico mesmo, em detrimento à estrutura corporal de um homem. Então, isso faz com que, fora as outros modelos de poder, né, que os homens também se colocam, que é financeiro, moral, né, e eles submetem as mulheres a esse tipo de situação, que não importa muito ao homem, né, historicamente falando, culturalmente falando, e nas estatísticas também. Mas aí, ao final, eu sempre digo, qualquer tipo de violência é intolerável.
A gente não tem que tolerar, seja a violência para com a mulher, seja a violência para com o homem. Só que a gente precisa abrir um espaço de diálogo, um espaço de políticas públicas, um espaço, né, de prevenção, um espaço de combate a esse tipo de situação em razão do número de mulheres que sofrem. Você não ouve falar de feminicídio, de hominicídio, né? A gente não tem isso como do feminicídio. Então, são muitas questões aí que precisam ser observadas, e eu falo, não defendo violência de lado nenhum, mas o que é que eu trato mais da violência com relação à mulher? Além de ser um espaço no qual me toca muito, quando eu vejo, sei, percebo, sinto alguma coisa, né, me coloco nesse lugar enquanto mulher, porque a gente já falou aqui, existem vários tipos de violência com relação à mulher, mas esse é muito mais doloroso porque é o que comete muitas mulheres à morte, né? Leva muitas mulheres à morte. Então, a gente precisa falar. E é por conta disso que não tem. E eu falei, e algum João, algum José, algum Heitor, e falar até o nome da pessoa, foi com a situação como a Maria da Penha? Se você trouxer na história alguma situação como a da Maria da Penha com relação à mulher, e eu não estou falando de casos de serial killer, né, de casos de pessoas que têm distúrbio mental, estou falando de relação como a da Penha, que aí vai pegar lá nos Estados Unidos um monte de casos de mulher que matou não sei quantos homens, que fez não sei o quê, da viúva, e começa a trazer. Eu falei, não é esse tipo de caso que eu estou falando. São situações de família, situações próximas, né? Vocês trazem para mim, ninguém traz. Aí a gente consegue ali terminar aquele argumento, mas é complicado. Lucy está pedindo a fala, depois a gente vai para o último grupo. Não, é rapidinho, né? Porque a gente fala e realmente é necessário. Lucy, está dando eco. Você está com dois abertos? Você fechar um para mim, por favor? Ela saiu? Acho que saiu. Isso que a gente falou, é interessante a gente pensar numa outra questão, que vai ser objeto da próxima aula da gente. Bom, é só rapidinho, viu? Não, é porque a gente fala de políticas públicas que não tem realmente, né? Agora, também é bom entender o seguinte, para uma mulher sair de um ciclo desse, de violência, ela tem que fazer uma terapia, porque senão ela sai, mas ela repete o padrão lá na frente. É só isso. Obrigada, Lucy. Ana, vamos deixar o outro grupo falar e você faz as conclusões? Não, só vou começar a concluir essa fala sua só. Certo. A gente falou da questão do João da Penha. Não sei se vocês perceberam que tem todo um caráter muito de gênero. E a violência contra a mulher, ela é histórica. Não existe histórico de violência contra o homem, né? E a questão de gênero ela é tão forte, e o machismo entra tanto nessa questão de gênero, que a gente não percebe o crime contra a mulher da mesma forma que o crime contra o homem. E aí vem essas questões, né? Por que não tem uma lei João da Penha, né? Então, assim, é muito importante a gente começar a refletir, né? Por que as notícias no jornal são mulher mata homem a facadas depois de ser agredida, e não ao contrário? Homem agride mulher há 25 anos e termina morto pela esposa. Por que não é ao contrário? Porque é essa pergunta que não deixa calar. Inclusive, assim, a gente tem uma aula que é de gênero, que a gente vai inverter com a aula de alienação parental, para ficar junto dessa e a gente continuar essa conversa na próxima aula. Vamos lá ouvir o último grupo, que é o grupo 5. O grupo 5 escreveu aqui no chat. Elas colocaram, né? Quem falou Eu, que a gente colocou no grupo, mas queria ressaltar também que não só a mulher sofre, né? As crianças, normalmente os filhos, acompanham todo o processo de violência e muitas vezes porque a mãe não sai desse ciclo. A gente atendeu na defensoria uma moça de um divórcio, dela tava parado, né? Aí o filho hoje já é maior. Ele contou, você vê que ele tem essa dor, ele contou que
O pai pegou um facão e correu atrás da mãe. Ele foi, tomou o facão do pai, o pai chamou a polícia. Ele contando isso pra gente. Você vê até hoje aquela coisa, os olhos cheios de lágrima, o abalo emocional. Ele muito sentido. A senhorinha tentando dizer, não, já passou, hoje a gente tá bem, mas o menino martelando aquela cena. Aí eu fiquei, quando ele saiu, eu fiquei refletindo e para você ver que marcou, ela não teve coragem de fazer. Até falou com ele que foi um ato assim de muita coragem. Aí ele disse que fez isso para defender a mãe, que estava vendo a hora dele matar a mãe dele. Obrigada, Mila. Vou complementar só o que vocês escreveram aqui. A Eugênia fala que entendemos que um dos passos importantes é a educação, tanto da vítima quanto do agressor. O conhecimento é um passo muito importante, inclusive para que as vítimas passem a identificar desde as microagressões, que são as mais veladas, até a obtenção de meios para o enfrentamento, como a própria denúncia. Pensamos que esse é um meio importante para enfrentar o ciclo de violência. Foi citado também, de maneira interessante, a necessidade de trabalhar esse tema nas comunidades religiosas. Camila complementa, exatamente, vergonha, dependência, as vítimas acham que o agressor pode mudar, muitas não querem denunciar, pois não se sentem seguras, por serem os pais de seus filhos. O primeiro passo é não se calar, denunciar, porém é preciso que as mulheres se sintam seguras, que foi até o que Lúcia trouxe para a gente, de repente precisa de um grupo de apoio, né, de uma terapia, para se conseguir se colocar nesse espaço. E aí Camila continua que acha que o que falta é o acolhimento pelo Estado, e o assunto ser colocado cada dia mais no social, mídias como um fato narrado na música. A lei por si só não protege a vítima, infelizmente. E aí Camila continua aqui, né? Já vi mulheres chamando outras mulheres vítimas de violência safada, que gostam de apanhar. Precisamos evoluir muito nossas mentalidades. Rodrigo colocou aqui, precisamos reduzir o histórico de um país em que a lei costuma ficar presa no papel e pouco posta em prática. Usar mais a mídia para denúncia e conscientização é primordial. Isso é uma coisa assim muito... Eu fui meu esposo teve um acidente de carro e a gente precisou fazer, né, o corpo de delito, fazer lá no IML. E eu me senti, vamos dizer assim, foram dias assim bem difíceis. Pela primeira vez, nem na época da faculdade que tinha medicina legal, eu fui para essa matéria porque eu não gostaria de estar naquele espaço, mas eu precisei acompanhar ele, porque ele estava muito debilitado, né, do acidente. E eu vi muita coisa, mas algumas cenas me chamaram a atenção, principalmente as relacionadas à mulher e à criança. Lá tem, inclusive, um espaço que são para as mulheres que são vítimas de violência sexual. As que são vítimas de qualquer tipo de violência é no mesmo espaço que todos os outros que estão ali, que sofreram, do pessoal que vai para o presídio, que passa por lá, o pessoal que teve um acidente, que passa por lá, uma briga, uma agressão, seja lá de qualquer natureza, tudo passa por lá, em o mesmo espaço, você não tem nenhum tipo de reserva. Então, uma criança ou uma mulher que sofreu uma violência sexual passa pelo meio do salão para poder conseguir ir até aquela sala. Então, todo mundo que aquelas pessoas que entraram ali já sabem, já foram rotuladas, já foram taxadas, já não tem nenhum tipo de privacidade. E aí, duas situações me chamaram a atenção. Uma foi uma violência, a forma, a abordagem. Eu fico tentando compreender, para não criar um julgamento, que aquelas pessoas que estão ali trabalhando estão tão cansadas e já levam aquilo ali tão normal, já normalizaram aquela situação, que quando chega alguém que foi vítima de qualquer tipo de violência, né, e aí, fazendo um recorte aqui para a violência contra a mulher, eles ficam apáticos. E o choro, as lágrimas, e você vê, inclusive, olhares de julgamentos de alguns agentes que estão ali próximo, né? Não falam, não expressam, mas percebem. E aí é o julgamento do você aqui porque você quer, você apanha porque você gosta. E aquela mulher, naquela situação, que eu presenciei, se sentia muito pior. E uma senhora estava atrás de mim, como o marido falou para ele, ela não tem condição nenhuma de falar. Ela está envergonhada, porque ela na frente, né, vamos dizer, de quase todo mundo. E a mesma coisa acontece com uma criança. Então, assim, eu presenciei, naquele dia, eu percebi umas 15 ou 20 meninas, assim, passando ali naquele processo entre mulheres e crianças que tinham sido vítimas de violência sexual. E eu sei por que eu sei, porque precisa passar por onde eu estava sentada para chegar ao espaço. E elas são conduzidas até para uma parte interna, né? Mas elas chegam no hall, depois elas saem e colocam, vão para uma salinha que também é do lado de fora, para botar as impressões.
e aí depois vai para outra sala, e aí você consegue saber, né, exatamente, identificar quem foi vítima de violência familiar ou conjugal e quem foi vítima de violência sexual. Então, é o nosso estado. E aquelas pessoas que estão ali estão apáticas. E eu, como eu falei, eu tento não fazer um julgamento, mas é doloroso, né, ver a reação delas com relação àquelas pessoas que precisam de um espaço acolhedor. Vítima tem que ser tratada como vítima, não como uma pessoa que deu causa. E a gente ainda tem muito isso enraizado. E eu, que sou do direito, percebo isso muito forte, né? Porque quando o Estado toma, por exemplo, para si essa tutela de resolver por aquela pessoa, porque quando eu sou vítima de alguma coisa, eu passo a ser dentro de um processo, uma testemunha, e o Estado começa a brigar por mim, né, para fazer valer o meu direito. Então, são muitas questões que impedem que mulheres elas denunciem, que elas deem continuidade, fora as questões financeiras, vergonha, familiar, religiosa, e tanto outras que trazem esse impedimento, né? Deixa eu ver aqui no chat, e a gente vai dar um intervalo. Jéssica falou que ficou sem sala, mas ela quer participar. Passei por uma situação assim na família. Uma tia sofria muito em relacionamento abusivo. Quando foi dar queixa, o delegado falou, você está aqui, mas depois vai dormir com ele. Por um momento, ela pensou que fosse culpada, como ela citou. Acredito que o acolhimento seja um grande passo, pois essas mulheres vítimas de violência precisam de apoio para seguir com a denúncia e com o enfrentamento da situação. Ela afirma hoje em dia que se não fosse o apoio das pessoas próximas, ela não teria conseguido. É isso. O nosso Estado, ele falha muito com relação a essas questões voltadas à mulher, tá? Mas vamos, Ana, para o nosso intervalo e para a gente dar seguimento. 5 minutinhos. Então, vamos lá para o intervalo. Vamos lá. Deixa eu botar de novo os slides. Ai, meu Deus, cadê? Compartilhar. Ixi, meu Deus, não é esse, não. Espera ainda que eu estou em outro. Cadê? Ah, tá certo. Depois de vocês terem conversado... Estão ouvindo aí? Depois de a gente ter conversado, né, Rê? Não apareceu ainda aqui não, viu? Espera ainda. Ave Maria. Vamos lá. Estou tentando ir. Estou tentando botar para compartilhar. Espera ainda. Gente, e depois a gente ter conversado sobre isso, uma coisa que a gente gostaria de conversar agora é exatamente sobre isso, né, Rejane? Quais são os outros caminhos que a gente pode seguir? Porque a gente já sabe que a gente tem um caminho da mediação, a gente já discutiu sobre ele, como fazer mediação familiar, e assim as questões da mediação familiar quando a gente tem a situação de conflito. E com o conflito vivo, a gente chegou à conclusão de que ele estando vivo, a mediação não seria um caminho a seguir, né, Rê? Exatamente. Então, inclusive, muitas discussões pairaram com relação à mediação ser ou não uma possibilidade, né, para a utilização quando a gente fala de violência contra a mulher, porque a própria lei Maria da Penha fala que, nesses casos, né, não deve haver transação, ou seja, negociação, né, a gente não pode discutir. Então, quando a lei veio e já trouxe essa situação, então, muitas pessoas da área, principalmente da área do direito, disseram assim, não, então a gente não pode trabalhar mediação de conflitos, nem pensar.
Só que existem experiências, né, em outros países que já estão bem mais desenvolvidos com relação às práticas, vamos dizer assim, restaurativas, na qual a mediação também se encaixa, tá? Mas com uma outra roupagem, num outro modelo, mas se vale dos instrumentos, ou seja, tudo que vocês estão aprendendo aqui, as ferramentas, as metodologias, as técnicas que vocês estão aprendendo, elas podem ser utilizadas também quando vocês forem realizar procedimentos, né, ou facilitar dentro dessas práticas restaurativas. E aí, nessas práticas restaurativas, a gente destaca algumas, que é a justiça restaurativa, a mediação penal e os círculos, tá? Inclusive, nós teremos, na prática, eu vou trazer vamos fazer um círculo e vamos fazer uma mediação penal, para vocês entenderem a diferença na prática, né, de como é que ocorre uma mediação penal e como é que acontece a mediação civil, também, que vocês já é uma coisa assim, mais uma realidade maior para vocês, né, a mediação civil. E lembrando, que a gente pediu para eles assistirem os 2 vídeos da mediação civil e da mediação restaurativa, e que esse é o momento até da gente falar sobre isso, né? Isso. Aí, assim, quando foi mais ou menos em 2000 e... Deixa eu ver, estamos em 2020, né? Então, lá para 2017, 2018, a ministra Carmen Lúcia, ela deu um posicionamento com relação a isso. E aí quando ela se posicionou no sentido de que sim, eu acredito, eu acho importante e percebo que a gente pode sim trabalhar essas questões de violência contra a mulher por meio da justiça restaurativa, porque a justiça restaurativa, ela não retira a justiça retributiva, ela não tira, né, ela não impede que outros caminhos sejam, mas ela trabalha de forma paralela. E esse trabalho de forma paralela que a justiça restaurativa propõe, ela traz um cuidado maior com a vítima, ela traz possibilidades do ofensor, porque essa nomenclatura que a gente atribui às pessoas que cometeram o dano, ela possibilita que o ofensor perceba o que ele fez, se responsabilize e repare o dano, tá? E eu já fiz alguns procedimentos e, gente, acredite, algumas mulheres, elas querem, além, obviamente, do processo, que pode seguir, porque houve ali, mas elas querem pedir desculpa, elas querem entender por que elas passavam por aquilo. E ouvir isso, acredite, nem que não seja diretamente, porque em situações que a gente fala quando tem círculo, a gente fala de pré-círculos, e quando é mediação penal, a gente fala de pré-mediação, e que eles nem se encontram. Mas a gente já fez leitura de cartas, trouxe a reparação, né, através do facilitador, porque em matéria de justiça restaurativa, dos programas, a gente não fala de mediador só, tem mediador e tem facilitador. Mas o que a gente quer falar para vocês é que existem sim essa forma, que apesar da lei dizer que não é possível transacionar, já se entende que você pode utilizar sim a mediação, você pode utilizar a justiça restaurativa e você pode também trabalhar com círculos, porque os círculos ele possibilita que a gente traga para aquele diálogo mais pessoas. Então a gente trabalha a comunidade, que são todas as pessoas que foram feridas, que foram atingidas pelaquela situação, e uma equipe multidisciplinar também trabalha nesse sentido. Nós vamos voltar a falar depois, lá na frente, né, sobre esses caminhos, de forma mais estruturada, mas é só para vocês entenderem que é possível, sabe? E que a mediação é um caminho também para fazer uma escuta qualificada, para tirar aquelas pessoas, como eu falei, o processo penal, para quem é aqui do direito penal, quem trabalha, se tiver, vai ver que o processo penal, ele destrói vidas, ele não auxilia em nada com as pessoas que passaram por aquilo, ele traumatiza ainda mais, ele revitimiza aquelas pessoas, ele tira a vítima de um lugar de vítima e coloca no lugar de quê? Testemunha. E uma testemunha que, se não falar exatamente o que ela contou na primeira versão na delegacia, ainda é colocada no espaço enquanto mentirosa. Que é a nossa realidade que eu estou trazendo aqui para as vítimas de violência contra a mulher. Então, como é que a gente pode pensar outros caminhos? Então, os círculos é um espaço seguro, sabe?
Os programas de justiça restaurativa é um espaço seguro, porque além de possibilitar que realize mediação, os tribunais que estão adotando essas práticas, elas encaminham os homens que foram vítimas disso que realizaram o dano, que provocaram o dano para oficinas, para rodas de conversa com homens, para outros espaços também, para que aquilo não volte a acontecer. Então, é algo assim que a gente precisa pensar, que a gente precisa cuidar. Deixa eu olhar aqui o chat, que tem umas conversas aqui. Um artigo do BDFAN, era para enviar para as meninas no debate que estive e esqueci. Camila trouxe um artigo aqui. É sobre o que o artigo, Camila? Oi, Rei. É sobre exatamente a questão de... Cortou. Questão de... Mila? Sou eu que estou... Caiu. Vamos ver se ela volta, né? Sim, então, é esse olhar que a gente quer trazer para vocês, né? De possibilidade de atuação nos círculos. Tem toda a metodologia no círculo, inclusive tem uma preparação para o círculo, né? Uma formação específica para círculos, tem uma formação específica também para a justiça restaurativa, tem uma formação específica aí para mediação penal. Na mediação penal, eu sempre digo que o que a gente utiliza dentro porque as técnicas e ferramentas são a mesma, muda um pouco a estrutura, porque assim, ó, na mediação civil, nós não temos contato nenhum com o caso. Na mediação penal, não é recomendável, não, é obrigatório que o mediador tenha conhecimento prévio do caso, estude o caso, né, porque normalmente tem um processo, tá? Existem já até demandas espontâneas em balcões de justiça, que são os sejusques, que estão acolhendo. Inclusive, também tem algumas defensorias em alguns estados que já estão com centros de justiça restaurativa, estão recebendo pessoas e estão trabalhando dentro dessa linha de justiça restaurativa também. E o ideal é que você conheça o que está acontecendo, né, qual foi o dano que foi causado, como é que as pessoas estão ali, né, o relato delas do processo. E tem alguma estrutura, tem algumas perguntas. A mediação penal só acontece se as duas partes quiserem, tanto a pessoa que sofreu, a vítima, quanto o ofensor também, porque ele tem que dizer, olha, eu quero reparar o dano. Aí vem alguns advogados criminalistas, né, ou algumas pessoas aí que não concordam muito com esse movimento, porque acham que trata de abolicionismo penal, que quer acabar com os presídios, e não tem nada a ver, sabe? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando a gente fala aqui de justiça restaurativa, de mediação penal, de ciclos de construção de paz, não tem nada a ver com o fato de você ter que lidar com o processo penal, porque hoje não existe ainda uma lei, por exemplo, que diga que a justiça restaurativa, ela substitui a justiça retributiva, não tem, sabe? Então, ainda existe aí esse caminhar. Mas a mediação penal tem esse quê de algumas perguntas que são feitas para quem cometeu o dano e para a vítima também, sabe? E o cuidado, é um momento assim de cuidado. Quem trabalha nessa área precisa ter uma sensibilidade muito maior. Ela não pode cair no mesmo erro do nosso sistema de justiça, né, de olhar com um julgamento para aquela mulher, de dizer que ela é vítima porque ela quer ser vítima, que ela está se revitimizando, que ela podia sair dessa zona, utilizando novamente o termo que foi aqui colocado, chamar ela de safada. Então, quem trabalha com isso aqui tem que sair desse lugar e acolher, de fato, essa mulher. Então, tem todo esse trabalho aí dentro dos programas, né, e das práticas, vamos dizer assim, restaurativas. Então, círculos, oficinas, palestra, tem também alguns programas que trabalham com a beleza da mulher, né, trabalha com resgate, aí faz parceria com o SEBRAE, faz parceria com o SENAC, com diversos órgãos para ajudar também essas mulheres a sair dessa condição. Existem alguns artigos, inclusive, que falam que muitas mulheres não saem por questão financeira. Então, inclusive, não sei se vocês conhecem a Ana Fontes.
ela é uma militante aí das causas com relação à mulher na área do empreendedorismo. E ela fez um artigo essa semana com relação a isso. Como é que eu vou ajudar, dizer para a mulher, saia de casa, se aquela mulher não tem dinheiro, não tem nem para onde ir. Então, eu preciso primeiro oportunizar, sabe? Dizer para ela, vocês podem conseguir um emprego através desse programa, vocês podem começar a trabalhar dessa forma, vocês podem ser financeiramente independentes, e aí, a partir disso, elas vão conseguir sair daquela situação de violência. Então, né, são esses caminhos aí que a gente precisa pensar quando a gente fala de violência. E tudo, fora que uma fala muito importante que eu vou trazer aqui de novo, que foi dita por Lucy, que é a terapia. Muitas mulheres precisam passar por um processo de terapia longo para conseguir sair desse processo de violência. Porque termina a violência física, mas continua a violência interna dela com ela mesma, dizendo que ela merecia aquilo mesmo, de que ela fez de propósito, de que ela acabou com o casamento dela, de que acabou com a família, de que acabou com... E eu estou falando para vocês que é o que eu escuto quando eu estou fazendo mediação, quando eu estou participando dos círculos. É a fala delas. É que eu merecia... Né? É importante dizer, viu, né, uma coisa que eu acho importante, é que a justiça restaurativa ela acontece com a equipe multidisciplinar. Frisar isso. Né? Agora, quando a gente trabalha círculos de paz e mediação penal, é recomendável um acompanhamento, geralmente, de uma equipe multidisciplinar. A gente não tem, geralmente, essa estrutura junto. Diferente do que acontece com a justiça restaurativa. Mas o recomendável é que exista uma equipe multidisciplinar. Né? Muitas vezes a gente não conta com isso quando a gente está trabalhando com a mediação penal nem com círculos de paz. E é interessante a gente também enfatizar que os círculos, existem vários tipos de círculos. E tem círculos que são específicos e que são voltados exatamente para situações de adolescentes em conflito com a lei, situações de violência na família, de violência doméstica, né? Porque a gente tem círculos para várias situações, para várias coisas, né? Mas que nessas situações em que a gente vê violência dentro da família, violência, né, com adolescente, né? Nessas situações em que a gente vê a questão clara de violência, né, o ideal é ter o apoio, né, um apoio multidisciplinar, um apoio, né, não só do psicólogo, mas muitas vezes também do assistente social, quando a gente vê, sobretudo, questões que têm impacto na comunidade, questões que têm impacto na questão da guarda, né, da guarda de crianças e adolescentes, e várias outras questões também, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que enfatizar. Porque às vezes as pessoas pensam que é uma coisa constante, tanto no círculos quanto na mediação penal, e não é. Essa é uma estrutura, a estrutura multidisciplinar, ela é uma coisa típica da justiça restaurativa. Do programa, né? Do programa e explicar também que na JR, muitas vezes, se a gente faz a mediação penal, a gente faz os círculos de paz dentro da JR, mas não significa que toda mediação penal acontece dentro de uma estrutura, de um programa de JR. E nem todo círculo de paz vai acontecer dentro da estrutura de JR. Então, assim, é muito importante explicar isso, porque quando a gente só descobre isso quando a gente está dentro dessa estrutura. Isso. A Justiça Restaurativa é um programa, e esse programa adotou diversas metodologias, né, e ferramentas e técnicas, e filosofias também, porque a gente entende, por exemplo, o ciclo de paz como uma filosofia, tá? E quando a gente for, eu vou trazer mais detalhado isso lá na frente, e aí a mediação penal, né, dentro da estrutura do direito penal também, e ela pode ser feita de forma separada. Quem quiser saber mais sobre o programa de justiça restaurativa, a resolução é a 225/2016. Não tem uma lei específica que trata sobre o tema. Existe uma resolução que dá aparato. E uma outra coisa
que as pessoas questionam muito é porque hoje a chancela, a tutela, muito é dos tribunais. Só que a justiça restaurativa não nasceu nos tribunais, ela nasceu em comunidades, em associações, em outros espaços, tá? E aí, com essa resolução, assim como a mediação, tem gente que acha que a mediação nasceu nos tribunais por conta da resolução, né? Mas não tem nada a ver. Essa resolução só nos dá, assim, uma luz, um caminhar para essa estrutura. E vem também muito da prática. Você fechou seu áudio, fechou seu áudio. E vem muito também da prática. Quem começou a implantar muito a questão da prática disso aí foram juízes de uma forma isolada. Né? A exemplo da desembargadora Joanice aqui, no IAPI. Né? E que contribuíram, inclusive, para a construção desse texto, dessa resolução. Né? Tem a Ana Clécia com a mãozinha levantada. Fala, meu amor. O que eu vou falar não tem nada a ver com essas resoluções, não. Quando fala em violência doméstica, me remete muito à época em que eu trabalhei no CRM. E uma coisa que eu percebi foi que a maioria dos agressores, eles vieram de um contexto onde a violência doméstica predominava, né? Então, o que acontece? A gente percebe que tem muitas políticas, né, que acabam amparando a vítima, né, que geralmente é a mulher, mas o agressor, ele também foi vítima. Então, a gente resolve o problema da mulher, mas aquele agressor pode até ser que aquela mulher separe dele um dia, enfim, mas ele vai casar com outra mulher e a violência vai continuar perpetuando. Então, eu acredito que precisa também se pensar em políticas onde dê um suporte para esses agressores. Porque não estou defendendo agressão, não, porque eu detesto homem violento. Mas eles também foram vítimas. E eles acabam projetando essa violência, né? Na esposa, na nova família que ele vier conquistar. E por isso que eu sempre tive a preocupação em quando chegava uma mulher vítima de violência, e aí tem filhos? Tem. Então, eu fazia todo encaminhamento para acompanhamento psicológico para os filhos, para a família toda. Mas, infelizmente, a gente sabe também que não existe esse amparo todo, né? A gente caminha, mas, às vezes, as famílias não dão continuidade ou não tem psicólogos disponíveis na rede e o problema continua. Ana, obrigada por sua partilha. E essa é uma realidade que a gente também tem uma preocupação, vou lhe dizer por quê. Até porque, por conta da toda a questão também do machismo, dessa questão arraigada, mesmo quando se proporciona isso, e o sistema vem proporcionando, através da JR, através desses programas aí, a política pública hoje, ela disponibiliza espaços para isso, os homens não querem, não aceitam participar. Isso. Inclusive, tem pesquisas nesse sentido. Não só não querem, se negam a participar, como, quando participam apenas para fazer de conta que estão participando. E esse talvez seja um dos maiores problemas com relação a esse homem. Por exemplo, o programa de palestras, a questão do suporte psicológico. Eles não querem as rodas de conversa. Eles não somente não querem ir, como não vão. E isso é muito triste. E quando vão para lá para ficar fazendo Então, às vezes vão porque o juiz designou, né, Ana? Às vezes vão de forma obrigatória porque o juiz designou. Não é uma decisão dele estar participando. E isso se torna bastante complicado, porque a gente vai visualizar uma situação muito complexa, extremamente complexa, né? E muito difícil de tentar solucionar. Porque também tem um quê aí, uma questão cultural, né? E isso é muito forte, né? Mas é importante a gente bater nessa tecla de quanto é importante que o homem também seja visto
muitas vezes como vítima, às vezes, ou não, mas ele, até porque existem situações, gente, e a gente vai ver isso na alienação parental, existem situações em que a alienação, por exemplo, acontece dos dois lados. E a violência, muitas vezes, ela acontece e dentro daquele lar, dos dois lados, e muitas vezes até o homem começou a reagir e entrar no ciclo de violência porque foi arrastado para aquele ciclo de violência. Não pensem que isso não existe, porque existe. E a gente não pode fechar os olhos para situações como essa. Não dizendo que o homem é bonzinho. Não, o homem não é bonzinho. E eu tenho tudo para dizer que não é bonzinho. Porque eu já fui vítima de violência doméstica. Inclusive, falar sobre violência doméstica durante muito tempo, para mim, foi muito difícil. E passei bons bocados para poder conversar sobre isso. Tá? Então, acredito e digo isso com muita tranquilidade na minha vida. E hoje, agora, nesse momento, né? Mas digo para vocês com muita tranquilidade. É uma necessidade também que esse homem ele tenha e ele passe por isso. O pessoal ficou calado porque eu falei que eu fui vítima de violência doméstica. Não, a gente não deve ter vergonha de dizer que a gente foi vítima. Pelo contrário. Eu acho que toda mulher que foi vítima de violência doméstica, ela tem que dizer que ela foi vítima. E mostrar para outras pessoas que é possível e que devem, né, tomar as providências cabíveis, como eu fiz. Clécia colocou aqui que não é bonzinho mesmo. A mulher precisa se impor na primeira ação violenta de um homem. Exatamente. E eu concordo plenamente, né? Graças a Deus que a gente ainda tem homens bons no mundo, né? Que eu não gosto de radicalizar. Eu vivo numa estrutura familiar de homens, vamos dizer assim, bons, né? Então, isso me dá um pouco de suporte, tá? Mas eu conheço também várias outras situações onde eu, como mulher, já sofri essa violência de homem querer falar mais alto. Eu já participei de uma palestra que tinha eu e mais 2 pessoas, e o palestrante, o único palestrante homem, não deixou nenhuma das 3 falarem. Ele tomou a palestra toda, assim, e foi assim, na época eu estava grávida do meu primeiro filho, e uma coisa, ele não deixou, e depois meio que saiu feliz com o que ele fez. E aí, depois de um tempo, que a gente foi perceber que aquilo foi uma violência contra a gente. Pelo simples fato de ser mulher. E acordar que a violência, por exemplo, necessariamente não é só do marido. É isso que eu estou falando, exatamente. Muito importante. Muito importante. Na violência doméstica, você pode ser vítima da violência de um filho do seu companheiro ou do seu marido. Ou de outra pessoa da família. E você tem que reagir da mesma forma. E não deve baixar sua cabeça. Né? E não deve achar que por ele ser filho do seu marido ou do seu companheiro, né, ele deve estar do lado dele. Ele tem que estar do lado do que é justo, do que é correto. Se ele for homem e se ele for sério. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com todo esse discurso na vida da gente. Mas vamos lá, vamos andando, né? Porque depois de tudo isso, a gente tem que pensar, né, e lembrar que a omissão também é violência. Que é uma coisa que a gente falou aqui. A gente, enquanto vizinho, enquanto amigo, enquanto parente, quando a gente se omite, a gente, na verdade, a gente está ali concordando com essa violência. A gente está sendo cúmplice dessa violência. Então, até que ponto a gente, visualizando, percebendo, vivendo, convivendo com essa violência, a gente vai continuar calado? Ou até que ponto mulheres, né, vão continuar caladas, né? E para isso a gente, com isso a gente termina, né, o nosso encontro de hoje, né, Rê? Fazendo nosso check-out, né? E a gente quer perguntar para vocês o que é que te impulsiona a continuar nos caminhos da mediação, sobretudo vendo essas possibilidades que a gente está trazendo para vocês.
E aí, o que é que impulsiona vocês a continuar nessa jornada dos caminhos da mediação? Quem quer falar? Deixa eu ver se já tem alguém no chat. O que me impulsiona é acreditar que as pessoas podem mudar, que elas podem melhorar e que a gente pode oportunizar espaços de reflexão, espaços de capacitação, que às vezes precisam, espaços que tragam sensibilidade, acolhedores, para que a humanidade mude. Eu tenho 2 filhos pequenos e eu penso muito que sempre vai ter um futuro melhor. Eu não gosto de pensar o contrário disso, não. E não é ser poliana, é ser positiva, é querer que as coisas mudem e melhorem. E eu faço a minha parte no que eu puder. É isso. Eu só quero comigo a falar uma coisa. mesma ideia de Rejane. Eu também acho que as pessoas precisam de oportunidade para mudar, né? Quando elas querem, de fato, elas mudam. E eu também tenho filho, 10 anos, e eu quero tentar ajudar para que ele tenha um futuro melhor, para que ele realmente cresça, vendo que família tem valores, né? Que homem não precisa ser homem. O homem, para ser homem, não precisa ser agressivo, ele pode ser delicado. E, enfim, é ajudar mesmo. Eu nasci com o pé na mediação, viu, gente? Eu amo. Obrigada, Clécia. A Teresa falou aqui, ó, a possibilidade de um mundo de paz com a minha contribuição e não apenas a dos outros. Isso também me faz continuar, né? Vocês nos impulsionam muito. Quem mais? Aninha, você ia falar. Eu ia dizer que eu acredito muito nessa mudança, né? Eu acho que a mediação, o caminho da mediação é um caminho de mudança, né? Se a gente não acreditar na mudança, a gente não acredita em nada. Eu ouvi do meu avô uma frase que, para mim, sempre me marcou muito, sabe, gente? E ele falava 2 coisas. Na verdade, tinha 2 frases muito fortes para mim. Ele falava que tire o trabalho de um homem, se você tirar o trabalho de um homem, você tira a dignidade de um homem. E a outra frase que ele dizia tem a ver com sonhos. Tire os sonhos de uma pessoa e a mate. Então, se você tirar o sonho de uma pessoa, você está matando aquela pessoa. Então, para mim, isso é muito forte. Então, eu espero o sonho todo dia com um mundo melhor. Obrigada, Aninha. Rodrigo trouxe aqui, ó, acreditar que possa oferecer um pouco de conforto às famílias, fazendo enxergar que há caminhos mais saudáveis a seguir. Clécia diz que essa aula já está com gostinho de saudade. Amanhã, voltando aqui, aproveitando, porque amanhã a gente não tem encontro, tá? A gente precisou ceder o nosso horário para um pessoal que já estava com uma situação, conforme Ed falou, e vou pedir para ela trazer novamente, porque é um espaço que é muito mais, ela tem mais propriedade para falar. Eu passei um e-mail para todos, passei um e-mail para a turma todinha explicando a situação. Eu acho que eles já receberam, passei desde o início da aula. Mas, enfim, é isso que aí a Regiane começou a falar, pessoal. A gente está com uma limitação através da plataforma do Google Meet. Então, a gente vai ter amanhã, já estava agendado desde janeiro, uma banca de verificação de cotas para estagiários, né, que é verificar os estagiários que vão ingressar na defensoria através das cotas. E aí, a semana passada, a gente recebeu a comunicação de que o Google Meet não está mais podendo realizar os eventos, as reuniões gravadas. E como essa banca é indispensável a gravação, porque caso ocorra algum problema futuro, através do vídeo é que a gente tem as comprovações, aí a gente vai ter que suspender essa aula de amanhã, né, do curso de mediação, para que a gente possa fazer essa verificação, porque já foi uma coisa que já está pré-programada desde janeiro, já saiu no Diário Oficial, e aí não tem como não realizar amanhã essa banca de verificação. E a gente está programando essa aula de hoje
para o final do curso. Eu vou atualizar, junto com as facilitadoras aí, Rejane e Ana Paula, o calendário, né, final do curso, e aí, assim que estiver pronto, eu encaminho para vocês. Mas, já adiantando, a gente será finalizado esse curso 29 de abril. Aí a gente vai passar para vocês as datas atualizadas das próximas aulas, viu? Aí a gente se encontra agora no dia 3 e 4 de março, logo após o final do suposto carnaval que não teremos. Abraço a todas e todos. Obrigada, Ed. Beijo no coração, fiquem com Deus. É dia 3, dia 4. Até dia 3, dia 4. Vai ter uma folga grande todo mundo, viu, gente? É a folga do carnaval que não vai ter. Tchau, gente. Agora não vamos brincar carnaval, gente. Nada de aglomeração. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Se cuidem. Se cuidem. Tchau. Tchau, tchau. Cheiro para vocês. Tchau, tchau. Até a próxima aula.